Então o tema de hoje é como saber se eu sou salvo. Mas dá para saber se eu sou salvo? Normalmente as pessoas pensam em questão da espiritualidade, da eternidade. E as pessoas dizem assim, não, só Deus sabe quem é salvo. Outras pessoas dizem assim, não, se eu fizer a coisa certa, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo. E outras pessoas acham assim que é uma coisa que depende de um esforço pós-morte. Então, de repente, se depois da morte alguém rezar por mim, orar por mim, eu serei salvo. Mas é por isso que a gente lê, porque o João, o apóstolo João, ele escreveu uma carta para responder essa pergunta. É possível saber se eu sou salvo mesmo? É pelo meu mérito, pelo meu esforço? A gente sabe por Efésios que não é pelo esforço. Efésios capítulo 2, 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem do nosso esforço. Então isso a gente já sabe. Mas vamos olhar 1 João, porque ele escreveu uma carta exclusivamente para a gente saber sobre isso. Então, olha o capítulo 5, versículo 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, isso aqui já está dando uma resposta direta. Se eu tenho o Filho, logo eu tenho a vida. Logo a vida eterna está em mim. Então, é possível sim saber se eu sou salvo. A diferença assim, é que eu não vou ficar olhando a vida dos outros. Mas para mim mesmo, eu posso saber que eu sou salvo ou não. Então é uma certeza que acompanha os cristãos desde a origem do protestantismo, que focava essa salvação pela graça. E nós temos aqui em João uma resposta. Eu posso saber? Sim. Olha o versículo 13, para ficar ainda mais claro. Escrevi essas coisas, João dizendo, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ele escreveu essa epístola, escreveu essa carta, para que aqueles que leem, aqueles que ouvem, saibam. Saibam. Essa é uma resposta também direta, sem rodeios. É possível saber? Sim, todo aquele que tem o Filho tem a vida. E aí, João escreve, eu escrevi essa carta, esses 5 capítulos aqui, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então é possível saber? Sim, é possível saber. Mas como eu sei, Samuel, se eu sou salvo ou não? Eu estou pressupondo já, irmão, que você já sabe o que é salvação. Se você não sabe, o que é salvo? O que é salvação? Salvo do quê? Coloca aí nos comentários que eu vou. Aí eu entro nesse pormenor aqui, né? Na explicação do que é ser salvo. Senão eu vou pressupor que você já sabe o que é salvação e nós vamos tratar desse tema. Como saber se eu sou salvo? E alguém me avisa aí se alguém escrever, caso eu não veja, tá bom? É possível saber? Sim. Então, como eu sei que eu sou salvo? Tem indícios. No Evangelho, João diz assim que os frutos, quem está em Jesus, dá frutos. Há evidências externas de que há alguém que foi salvo, alguém que passou da morte para a vida. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E lá no capítulo 15, ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os frutos, se vocês estão em mim, vocês dão os frutos. Vocês são os galhos, se vocês estão em mim, vocês vão dar frutos. Então tem evidência sim. Vamos olhar agora vamos voltar aqui no capítulo 1, e vamos começar a ver as evidências de que nós somos salvos. Por que ele está vendo isso? Porque há muitas pessoas que estão na igreja e ainda não passaram da morte para a vida. Então é um momento para fazer essa autoavaliação. Para saber, olha, eu estou na igreja porque eu estou envolvido por alguma amizade ou porque eu gosto do trabalho social. Porque o mais importante de tudo, irmão, isso tudo é decorrente. As obras são decorrentes da salvação. Mas se você tiver só as obras e não tiver a fé, aí não adianta. Então é necessário ter passado da morte para a vida, que é isso que conta. Porque vai ter um dia do juízo, onde Deus vai separar o joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas.
E é nesse dia, quando fizer chamado, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E é importante que todo mundo saiba, faça essa avaliação. E hoje é uma noite que você pode, se você não tem essa certeza, se você não identificou, é uma hora para você dar um passo nessa direção. Para viver a fé e ser transformado. Então vamos ver as evidências de João, de quem é realmente salvo. Então, no versículo 5 do capítulo 1, então capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Qual é a primeira evidência aqui? É que aqui está dizendo, falando sobre luz. E luz está falando sobre uma vida sem pecado. Porque Deus é puro, Deus está na luz. Tudo que é trevas é um símbolo de pecado, de separação. Tudo que é luz é símbolo de pureza e de santidade. Então, quando fala aqui que Deus é luz, a gente tem que se identificar. O que tem na minha vida? O que é a constância da minha vida? É eu viver nas trevas ou eu viver na luz? Se afirmarmos, versículo 6, que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmarmos, aí o capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Então aqui é a confirmação de que viver nas trevas é viver no pecado, né? Se você está vivendo, se você é salvo, meu irmão, você não vive no pecado. Então essa é a primeira evidência. Você não vive no pecado. O capítulo 3, eu vou pulando vários versículos, porque a epístola de João ela não é cronológica no sentido do ensino. Ela apresenta o ensino no capítulo 1, repete no capítulo 2, acrescenta no capítulo 3. Então a gente precisa olhar várias vezes a epístola para a gente pegar os significados e os temas que vão se repetindo ao longo dessa carta. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então aqui é o reforço de tudo isso que a gente já viu. Se você é nascido de novo, meu irmão, você não vive no pecado. E uma questão para ficar mais evidente é que quem está na berlinda é aquela pessoa que vive perguntando, mas isso aqui pode ou não pode? Por exemplo, se eu namoro, eu posso transar com a minha namorada? Pode ou não pode? Ah, mas se eu não posso transar, eu posso fazer o quê? Eu posso beijar? Posso passar a mão? Em que eu estou querendo saber qual é o limite que eu posso ir sem perder a minha salvação. Mas isso daqui, meu irmão, não é coisa de quem é salvo. Imagina se você é, por exemplo, um corintiano roxo. E você diz assim, não, eu sou corintiano. Não, eu sou corintiano na veia, sou um bando de louco. Agora, eu não consigo assistir jogo do Corinthians. Eu só consigo assistir jogo do Palmeiras. Faz sentido isso? Eu nunca assisto o jogo. Eu não gosto de assistir jogo eu só assisto o jogo do Palmeiras. Então, isso é a mesma coisa que eu dizer assim, irmão, eu estou com Jesus, mas qual é o máximo que eu posso andar perto do diabo para eu não cair para o lado dele? Então, quem está na luz, gosta de estar na luz. Não vive no pecado. Não fica perguntando qual é o limite para eu chegar o mais perto possível. Quem está na luz procura ficar longe, se afastar. A Bíblia fala sobre fugir da aparência do mal. Se eu estou saindo desse ambiente de trevas, eu quero estar na luz. Eu me enxergo agora. Eu não quero voltar para o pecado. Eu quero viver uma vida santa. Então quer dizer que quando eu me converto, quando eu passei da morte para a vida, quer dizer que eu não peco mais? Não quer dizer isso. Porque diz aqui no capítulo 1, versículo 8, diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, olha que situação difícil, né? Está falando assim, quem é de Jesus não vive no pecado. E aí no versículo 8, se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Está dizendo, olha, você que está em Jesus não vive no pecado. Mas se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Ai, que dilema, como é que a gente resolve essa questão?
A questão aqui não é o cometer o pecado, é viver no pecado. Quando eu digo assim, por exemplo, eu sou estourado, mas eu sou assim mesmo, e as pessoas que querem que me engulam, eu estou vivendo no pecado, porque eu já sei aquilo sobre o meu temperamento, mas não estou nem aí. As pessoas que têm que me engolir desse jeito. Sei lá, eu faço coisas erradas, eu desvio o dinheiro da empresa, mas é por uma boa causa. E eu vou continuar fazendo porque a empresa que eu trabalho é muito rica. Eles não precisam desse dinheiro. Então isso aqui é viver no pecado. Eu olho, eu sei que aquilo é errado e eu continuo fazendo. Isso é viver no pecado. Quem está em Cristo não pode viver desse jeito, meu irmão. E tem gente, inclusive, que tem orgulho de ter pecado. Aí vai contar o testemunho dele, da história de convertido. Não, porque antes eu era malaco, antes eu conhecia todos os bambambãs do crime. Porque porque antes eu fazia muita coisa errada. E ficar todo orgulhoso das coisas que fazia errado. Não, eu menti, eu consegui fugir da polícia. Não, eu enganava minha mulher. Nossa, teve uma vez que eu tinha 3 mulheres ao mesmo tempo. E a pessoa se orgulha daquilo lá. Irmão, se você está na luz, se você foi transportado das trevas para a luz, você não tem orgulho do pecado. Então a primeira coisa, não tenha orgulho do seu pecado. Quando você falar das coisas que você fazia de errado, peça a Deus me dá pesar no coração para que eu não viva no pecado, eu não tenho orgulho do pecado. Que eu já passei, eu sou uma nova criatura. Como é que eu posso ter orgulho de uma coisa que eu estou fugindo? Se o pecado estava me consumindo antes e estava me levando para o buraco, eu não posso ter orgulho daquela situação. Eu tenho que sentir pesar por aquilo. E aí como eu faço quando eu peco? Versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não devo viver no pecado. E o João escreve aqui, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então é necessário que a gente tenha uma guerra, faça uma batalha contra o pecado. E essa guerra, assim, eu estar na graça significa assim, que os meus pecados, Deus não se lembra mais. Mas isso não é licença para eu pecar, porque a graça é uma capacitação exatamente para eu não viver no pecado. Olha o que diz aqui no capítulo 3. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então eu não posso viver dessa forma, porque Jesus veio exatamente para destruir as obras do diabo. Então eu não posso aceitar viver nesse. Eu tenho que fazer guerra, porque Deus me capacita. A obra de Jesus é para me capacitar a viver longe do pecado. Mas, se acontecer, eu der uma escorregada, puxa vida, eu sou falho e eu sou devedor e muitas vezes eu não uso a graça de Deus. Não sei você, meu irmão, já aconteceu comigo assim, eu saber, não, eu vou fazer isso aqui, eu sei que está errado, mas depois eu peço perdão para Deus. O pessoal deu uma risadinha aqui, bem no fundo. Eu acho que você deve ter pensado, deve ter se identificado aí na sua casa também. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí, irmão, isso aqui acontece. E a gente não vai ficar perdido para sempre. Mas essa não pode ser a condição da nossa vida. A gente viveu o tempo inteiro fazendo, não, eu vou fazer, mas depois eu peço perdão. Vou fazer, mas depois... Não, isso aqui não pode ser, porque eu estou me enfiando. O pecado me aprisiona, ele me deixa longe da graça de Deus. Então, qual é o caminho? Se eu pecar, eu confesso o meu pecado. E Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então está aí a primeira evidência de alguém que é nascido de novo. É alguém que não vive no pecado, que não tem orgulho do seu pecado. E que luta, que usa a graça de Deus para não ficar refém do pecado. Porque não faz sentido, eu me libertei, o pecado me aprisionava. E agora eu vou usar a liberdade que Jesus me deu para voltar para o pecado? Não faz sentido. Tem uma segunda evidência de que nós passamos da morte para a vida. Olha no capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que está falando sobre amar o mundo? Quer dizer que eu não devo amar nenhuma pessoa que não seja crente? Não, irmão, não é isso. Quer dizer que o mundo tem um sistema que é em rebelião a Deus. O mundo
não vai ficar satisfeito se ele te ver servindo a Deus. Vai começar a dizer, não, porque você é bitolado, que você só quer ir na igreja, né? Eu quero ficar, não, você devia curtir mais. Não, isso aqui é religiosidade, você não deve viver dessa forma, você tem que curtir mais a vida, né? A vida não é assim também. O mundo não quer que você sirva a Deus. O mundo vai te oferecer inúmeras atrações para compensar a presença de Deus. Aquilo que eu poderia ter com Deus, o mundo vai te dar um monte de ofertas. Eu estou oprimido, eu me sinto assim, esgotado financeiramente, ou esgotado emocionalmente, o mundo vai te oferecer empréstimo. Financeiramente, você vai resolver o seu problema com empréstimo. Eu estou esgotado emocionalmente, o mundo vai te oferecer remédio, o mundo vai te oferecer terapia, o mundo vai te oferecer, não que isso seja pecado em si, mas tudo que o mundo oferece, no fundo, é uma oposição a Deus. O mundo força a gente a viver um sistema que eu não preciso buscar em Deus. Eu tenho todo um ramo de ofertas para eu não precisar de Deus. E aí, quando tem tanta oferta, na hora que eu vou me distrair, eu me distraio com as coisas do mundo. Eu construo a minha vida em função dos valores do mundo. Eu quero ser atraente para as pessoas que me cercam. Eu quero ter status e quero ser reconhecido pelas pessoas que estão ao meu redor. Então o mundo vai oferecer um monte de oportunidades que nos afastam de Deus. E aqui está dizendo, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a segunda evidência de que você passou da morte para a vida é que você olha essas coisas. E essas coisas você não ama. Você pode eventualmente usufruir e você pode aproveitar, mas você não ama. Aquilo aqui não é aquilo que você dedica a sua vida para aquilo. Porque como que a gente sabe que ama? Um dos maiores indícios do amor é o tempo que a gente gasta com aquilo. Então, se for olhar a sua agenda, seus horários do seu dia a dia, o que as pessoas que olham o quanto de tempo você gasta com cada coisa diriam que você serve? Se eles olharem assim, na segunda-feira, tantas horas para leitura da Bíblia, tantas horas para tomar banho, tantas horas para dormir, tantas horas para trabalhar, tantas horas para assistir Netflix, tantas horas. Se alguém fosse olhar a sua agenda de horários, o que as pessoas diriam que você ama? Baseado no tempo que você gasta com aquilo. A prova de que nós amamos é que nós gastamos tempo. Então, como a gente vai avaliar se a gente ama, que a gente não ama o mundo? Que a gente não gasta a maior parte do nosso tempo nas coisas do mundo. Então, isso é uma evidência de que nós passamos da morte para a vida. Uma outra, capítulo 2, versículo 9, a terceira. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha um outro versículo aqui no capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, nem ação, mas em ação e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, a terceira evidência de que eu passei da morte para a vida é que eu amo os meus irmãos. Quem diz que ama a Deus, capítulo 4, versículo 7, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Terceira evidência de que nós passamos da morte para a vida, que nós somos salvos, é que nós amamos o nosso irmão. E aqui está bem claro que é o nosso irmão, né? A gente deve amar o próximo. Jesus ensinou a amar a todos. Porque Deus é amor. O amor vai fluir de dentro de nós. Mas aqui está dizendo que nós devemos amar os nossos irmãos, aquelas pessoas da fé. Aí você vai dizer, já é difícil. Que aguentar aquele povo da igreja. Aquele povo lá que fala mal, que é fofoqueiro, que é intrometido. Aquele povo falso, aí já não dá.
Eu estou com Deus, agora com a igreja eu não quero nem saber. Meu compromisso é com Deus, eu amo. Mas ele está dizendo aqui, versículo 20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então há uma evidência muito clara de que eu preciso amar os meus irmãos em Cristo. Se eu não amo, o amor de Deus não está em mim. E aí você diz, não, mas eu amo todas as pessoas, eu ajudo ONGs, eu ajudo trabalhos sociais, eu ajudo os meus vizinhos, eu ajudo a minha família. Mas a pergunta é, você ama o seu irmão em Cristo? Aquele por quem Jesus morreu? Essa é a pergunta. E esse é o indício. A questão não é só se você ama todas as pessoas, se você ama a sua família, se você ama os seus irmãos em Cristo. E aqui hoje é uma coisa que as pessoas mais batalham é contra os irmãos. Você vê muita postagem contra a igreja de Jesus Cristo, contra pastores, contra irmãos. E quem é que está escrevendo essas postagens negativas? São irmãos. São os crentes. É fogo amigo, irmão. Então, é uma evidência de que você é salvo quando você ama os seus irmãos. Quando você não massacra as pessoas. A Bíblia é muito clara que a gente só pode aceitar a acusação de alguém mediante a presença de 2 ou 3 testemunhas. E às vezes alguém coloca uma postagem no Facebook, no Instagram, e a gente já compra briga. Não, porque o pastor tal, você não sabe nem se é pastor, não acompanhou, não conhece a pessoa e você já está acusando. O irmão fez isso, não, porque eu sou isso. Às vezes dentro da igreja você vai falar, não, porque tal pessoa disse isso. Ela disse para você ou você ouviu fofoca? Ela falou, você conversou com ela, você foi conferir a história, você ouviu um disse-me-disse que chegou no seu ouvido. Nós sabemos que nós somos nascidos de novo quando nós amamos os nossos irmãos. Isso é uma evidência, irmão. Então, isso aqui é para a gente fazer uma autoavaliação. Qual é a minha condição espiritual? Porque se tem dentro de mim, eu não estou falando que a igreja é um lugar fácil de viver, é um grupo de pecadores. Porque não tem por que Jesus querer salvar quem não precisa de arrependimento. Melhor é uma ovelha que foi resgatada do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E é isso que Jesus ensinou na parábola das 100 ovelhas. Deus vai atrás daquela perdida. E os outros justos, às vezes, não estão nem aí. Acham que são perfeitos, não precisam de nada. Mas a questão é, se o amor de Deus está em mim, Ele já me deu condições de amar o meu irmão. Então isso é uma evidência. Tudo aqui, nenhuma desses itens aqui é fácil, irmão. A questão é que Deus já nos deu em Jesus as ferramentas para a gente viver dessa forma. Jesus nos deu liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A questão é como nós estamos usando a nossa liberdade. Para amar o nosso próximo, para amar Jesus, para não amar o mundo, né? Para dedicar. Não, eu preciso amar esse irmão. Eu vou confessar uma coisa. Tem dia, irmão, que eu tenho que ficar algumas horas dizendo, Deus, eu perdoo tal irmão, eu perdoo. Não, está perdoado. Não está perdoado, não. Não, está perdoado sim. Não está perdoado não. Está perdoado. E eu fico ali batalhando. Até que Deus me dá a graça para perdoar o irmão. Não é fácil, mas Deus dá a graça. Então, a evidência é que esse poder está agindo em mim para eu amar o meu irmão. A quarta evidência de que eu sou salvo está no capítulo 2, versículo 19. Eles saíram dos nossos, pois se fossem dos nossos... Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Versículo 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o começo permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, eu reforcei palavras aqui, porque é o quarto tópico. A quarta evidência de que nós somos salvos é que nós permanecemos. Nós permanecemos.
Permanecemos no quê? Permanecemos naquilo que ele nos ensinou. Permaneceram quando vocês cuidam. Se vocês permanecerem naquilo que ouviu, se vocês ouviram desde o princípio, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no fim. Então, se a gente ouviu a palavra de Deus e permaneceu naquilo que ele ouviu, continua praticando aquilo que ele nos ensinou, isso é uma evidência da nossa salvação. Uma outra parte da permanecer no que, Samuel? Permanecer com o corpo de Cristo. Está dizendo aqui que muitos anticristos, aqui no capítulo 2, versículo 19, por isso sabemos que esta é a última hora, que muitos anticristos, muitas pessoas se manifestaram e saíram do corpo de Cristo. E aqui o apóstolo João diz assim, olha, eles saíram porque não eram dos nossos. Se eles fossem dos nossos, não teriam saído. Então isso aqui reforça o tema anterior. Qual é a evidência de que, a terceira evidência de que nós estamos em Deus? Porque nós amamos os nossos irmãos. E qual é o primeiro motivo, o motivo número 1 que as pessoas abandonam o corpo de Cristo? Eu estou aqui nesse negócio desde 4 anos de idade. Eu me converti com 4 anos, eu nasci no Evangelho. E assim, foram pouquíssimas as vezes que eu ouvi alguém dizer assim, eu nem me lembro, estou dando o benefício da dúvida, de alguém ter dito assim, olha, eu saí da igreja porque eu não concordava com a doutrina, porque essa doutrina estava errada. Eu saí da igreja porque a igreja não tinha ar-condicionado. 99% das vezes eu saí porque eu tenho problema de relacionamento com os meus irmãos. Não consegui me entrosar, as pessoas me rejeitaram minha família, não porque eu não fui reconhecido, porque eu tinha talento, eu tinha dom e não me colocaram no lugar certo, porque aquelas pessoas me fizeram mal, eu ouvi umas coisas que eu não gosto. 99% dos motivos das pessoas deixarem o corpo de Cristo é por problemas de relacionamento. Então, uma coisa está ligada na outra. Se eu amo meu irmão, eu não vou deixá-lo porque tem um problema de relacionamento. Eu vou resolver. Jesus ensinou em Mateus 18 como a gente resolve o problema. Se eu tenho problema com meu irmão, o que eu faço? Eu vou abandonar porque eu não quero fazer confusão, eu não quero deixar. Não, irmão, eu resolvo o problema. Isso é bíblico. O amor de Jesus está em mim e me dá capacidade de resolver os problemas de relacionamento. Eu amo. E se não resolver, Romanos diz assim, se o que depender de você, tenha paz com todos. Prefira tomar prejuízo do que tirar do irmão. Se alguém for tomar prejuízo, que seja você, que seja eu. A minha atitude diante do corpo de Cristo é de colocar o interesse dos outros em primeiro lugar. É honrar mais o outro do que a mim mesmo. Isso aqui não é a pessoa ter baixa autoestima. Porque o Evangelho não fala para a gente pensar menos de nós mesmos. Eu não sou nada, eu não presto nada, então eu tenho que aceitar tudo. O Evangelho nos ensina a pensar menos em nós, não sobre nós. Então eu acordo num dia e de repente alguém fala alguma coisa, aí eu fico todo chateadinho, todo emburrado, porque tal pessoa fez alguma coisa comigo, fez alguma coisa de mal para mim. Não, eu não tenho que pensar mais em mim, eu tenho que olhar para Jesus e falar assim, Jesus, muito obrigado que o Senhor me perdoou por coisas muito mais sérias do que o que esse irmão ou do que essa irmã fez para mim. Então eu continuo porque eu amo. Então quem permanece a despeito dos problemas é uma pessoa a quem Jesus colocou a vida eterna lá. É uma evidência disso. Conversei outro dia com uma jovem e ela disse assim, não, eu tive problema na igreja assim, mas eu disse, eu não saí, porque nessa igreja que eu fui abençoado, eu ouço a palavra, no lugar que eu me encontrei, então não tem por que sair. Não é porque teve problema de relacionamento que eu vou sair. Entende? Então, o que João está falando olha, se você nasceu de novo, se o amor de Deus está em você, você não vai sair. Mesmo que aconteça um problema de relacionamento. E eu vou continuar na palavra. Então as coisas estão relacionadas. Se eu estou em Jesus, eu permaneço. Tem gente que é do Evangelho, mas fica indo e voltando. Meu irmão, fica firme. Porque as batalhas, o crescimento na sua vida vai vir de você resolver esses problemas que te tiram toda vez. Se você fica indo e voltando, subindo e descendo, e não resolve os problemas, quando tem problema você foge, você não vai crescer.
Então permaneça em Jesus, vença. Hebreus fala assim, ó, vocês não aguentaram, não enfrentaram o pecado a ponto de derramar o sangue. Esse é o padrão. Se você ainda não derramou sangue, meu irmão, ainda não chegou nem perto de onde Jesus esperava. Porque Jesus derramou o seu sangue. E aqui está dizendo, nós devemos amar, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E quais irmãos? Aqueles bonzinhos? Não. Aqueles que a gente tem afinidade? Não. Todos os nossos irmãos, inclusive aqueles que são difíceis de aturar. E a última evidência, a quinta evidência, é o capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, a quinta evidência de que eu nasci de novo é que eu amo Jesus. Eu amo o que ele fez por mim. Se eu amo o Pai, eu amo Jesus, eu amo o sacrifício dele, eu reconheço que o que ele fez por mim garante a minha vida eterna, que é suficiente. Versículo 10, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que ele dá a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Quinta evidência de que eu tenho a salvação, de que eu sou salvo, é que eu amo Jesus. E aí combina com aquela outra evidência de que eu não amo o mundo. Se eu estou avançando no Evangelho, eu vou mudando o meu paladar espiritual. Eu vou gostando mais de Jesus do que do artista que eu era fã. Eu vou gostando mais da leitura da Bíblia do que de um outro livro. Eu vou assistindo mais palavra ou louvor do que eu gastava tempo assistindo as minhas séries. Eu vou trocando de paladar. Essa é uma evidência, porque eu amo Jesus. Eu não amo o mundo, mas eu amo Jesus. Isso é evidência, meu irmão. Então, você tem que fazer uma avaliação interna para ver como é que são esses elementos, porque tem muita gente que está na igreja, mas não tem evidência. Se eu falar para você, olha, eu sou alemão, filho da terceira geração pura, minha raça pura, eu sou alemão, você acreditaria em mim? Ia ser difícil, né? Porque você vai falar, cadê o cabelo loiro? Você ia dizer, não, mas é misturar. Não, eu falei que eu sou de raça pura, sou ariano. Aí você vai olhar, mas cadê o nariz pontudo? Não tem. Ah, mas cadê a pele clara? Não tem. Entendeu? Então, se eu sou alguma coisa, eu tenho que ter evidências de que eu sou daquela raça. Se eu sou de Jesus, eu tenho que me parecer com Cristo. Eu tenho que ser reflexo dele na terra. Se eu sou de Jesus, eu tenho que andar como ele andou. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. As pessoas do seu entorno olham para a sua vida e falam assim, não, olha, se não é Jesus, é bem parecido com ele. Esse aí, do jeito que ele anda, é o jeito que Jesus andaria. As pessoas da igreja, do seu bairro, da sua vizinhança, elas olham para você e falam, tem evidência de que Jesus está aí? Porque não tem como eu ter sido transformado no meu interior e não ter evidências daquilo. A fé, Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. Se eu digo que eu tenho a fé e as minhas atitudes não correspondem àquilo, diz lá também em Tiago, diz assim, que se eu digo, eu leio ou estudo a Bíblia, mas eu não coloco em prática, eu estou no engano a mim mesmo. Isso aqui é a primeira palavra dessa série. Eu estou no engano. Então, não é porque você está na igreja, meu irmão, não é porque você toca no louvor, não é porque você prega, não é porque você ministra, não é porque você faz trabalho social que você passou da morte para a vida. A sua vida, para a gente poder ter certeza, na verdade você tem que ter certeza disso, é quando tem evidências. Porque o agir de Deus está fazendo você crescer. Não quer dizer que vai ser instantâneo, que você se converteu e hoje, amanhã você já é um santo ou uma santa. Mas quer dizer que você está evoluindo. Se alguém olhar para uma criança, ver o primeiro ano, ela está lá com 50 centímetros. Aí um ano depois, vai lá e a criança está com 50 centímetros. Você vai dizer que é uma criança que está saudável? Ela tem que ter crescido alguma coisa.
Então, se você passou da morte para a vida e está vivendo uma vida saudável, tem que haver crescimento. Então, hoje é melhor que ontem e inferior a amanhã. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu já fui antes. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que continuar esse processo de crescimento. Isso é uma evidência de que o amor de Jesus tem em nós. E o que acontece com uma pessoa que é nascida de novo? Ela ganha alguns poderes. Diz assim, capítulo 4, versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E mais um versículo, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Versículo 4. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então tem 3 evidências aqui. Tem 3 poderes que uma pessoa que é nascida de novo apresenta. O primeiro deles é que essa pessoa vence o maligno. Sabe, quando Satanás vem para tentar puxar o tapete, irmão, o inimigo pode te atentar, mas você mesmo se arrastando, você vence, porque tem um poder de Deus na sua vida que faz você vitorioso. E sabe o que o diabo faz? Ele quer te mostrar que você caiu de novo. Ele quer te mostrar que, olha, tá vendo? Não está adiantando, você caiu de novo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você não caiu de novo. Você caiu num novo lugar. O lugar que você caiu está mais perto do seu destino. A cada dia que você anda, você pode até cair, mas você está mais perto. E como dizia o pastor Martin Luther King, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas vá em frente de qualquer maneira, porque o maligno não tem poder sobre você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você está em Jesus, meu irmão, você pode cair, mas toda vez que você cair, você está mais perto do seu destino. Então você não caiu de novo, você caiu para levantar de novo, porque o Pai tem poder para fazer você se levantar. Outra coisa é que você vence o mundo. O mundo vai te oferecer as tentações, as provações, mas se você tem um novo nascimento, você ganha esse poder de vencer o mundo. E qual é esse poder? A fé. E terceiro, que as suas orações são atendidas. Se o amor de Deus permanece, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então isso é poder que a gente recebe ao viver com Jesus. Então esse momento, meu irmão, é para a gente olhar para nós mesmos e pedir: Deus, tem muita coisa que já está acontecendo e eu te louvo por isso, me ajuda a continuar a caminhar. Mas se há alguém aqui que percebe, que sente que, olha, mesmo estando na fé, não tem nenhuma evidência disso. As pessoas que estão em volta não percebem isso. Você não percebe isso. Você ama mais o mundo que é Jesus. Se você percebe que não ama o seu irmão, que você quer ver as pessoas pelas costas, seus irmãos em Cristo, você não suporta os seus irmãos em Cristo. Você não suporta a sua igreja, você vai na igreja porque você está buscando Deus, mas você não quer saber de pessoa nenhuma. Se você é aquela pessoa que vive e faz acordo, que tem amor pelo seu pecado, que tem orgulho do seu pecado, porque você consegue enganar todo mundo, que você consegue manipular todo mundo, você consegue mentir bem, as pessoas acreditarem na sua mentira, e você fica feliz. Quando alguém não descobre, você tem aquele sorrisinho no rosto, que você conseguiu enganar alguém. Meu irmão, hoje é dia de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia da gente pedir a Deus: Deus, me ajuda a amar os meus irmãos. Deus, me ajuda a amar Jesus, a colocar Jesus em primeiro lugar. Me ajuda a permanecer, me ajuda a continuar nessa trajetória e não me desviar para a direita ou para a esquerda. Hoje é dia de arrependimento. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, meu irmão, hoje é dia de você dar um passo de fé. Você quer entregar sua vida para Jesus, você entendeu, o Espírito Santo falou com você, e você quer essa noite falar assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Essa é uma noite disso. Então nós vamos fazer essas 3 orações. Eu vou fazer 2 delas, você faz. Se você é uma dessas pessoas que está celebrando, porque a sua vida está crescendo, celebre, dê graças ao Senhor interiormente, porque o Espírito Santo já está testificando na sua vida. Se você é alguém que está na igreja, mas precisa fazer ajustes, precisa pedir perdão, eu quero fazer essa oração junto com você. E se você é alguém que não teve ainda um encontro com Jesus, que
quer dar o primeiro passo nessa noite, eu quero também fazer uma oração com você. Então, vou fazer a primeira oração para aqueles que estão na igreja e precisam pedir perdão. Eu queria dar um tempinho para você fazer a sua própria oração e se arrepender em determinadas áreas e fala assim: Senhor Jesus, eu quero dar um passo nesse aspecto. E em seguida eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico por todos aqueles irmãos e irmãs que participam da igreja, que têm alguma fé, que agem, trabalham, ajudam nos trabalhos sociais, que tem algum ministério na igreja, que tem uma vivência de muitos anos, mas percebe que está longe do Senhor, que precisa se arrepender, que precisa deixar a graça do Senhor fluir com mais evidência, para que os frutos venham, que precisa dar esse passo de fé, de abrir mão de coisas que nos afastam de Deus, que precisam tirar coisas da sua vida, que contaminam a sua mente, que contaminam o seu corpo, que contaminam a sua alma. Pai, essa é uma noite em que nós estamos colocando diante do Senhor o nosso coração. Nós queremos nos arrepender, meu Pai. Tira de nós toda raiz de amargura, todos aqueles que estão, Pai, guardando ódio e mágoa de pessoas. Hoje é dia de libertação, meu Pai. Nós entregamos essas pessoas, nós declaramos perdão sobre elas. Todos aqueles que nos magoaram, nos chatearam, nos fizeram mal, nós liberamos no nome de Jesus. O Senhor cuida de cada um de nós e o Senhor nos perdoa de coisas ainda maiores, Pai. Por isso, aquele que perdoou tamanha falha, tamanho pecado, nos encoraja a também liberar perdão para aqueles que pecaram menos que eu. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico por aqueles, Deus, que têm orgulho do seu pecado e que estão levando uma vida de pecado, Senhor. Que pecam, sabem que está errado, mas continuam se dando desculpas, dando uma boa justificativa para continuar no pecado. Pai, liberta hoje aqueles que estão presos na pornografia, aqueles que estão presos no vício, aqueles que estão presos, Senhor, no adultério, aqueles que estão presos, meu Deus, no consumo desenfreado, aqueles que estão presos, meu Deus, na comida desenfreada ou em outras compulsões. Pai, eu declaro libertação agora, nessa noite, nesse momento, Senhor. Nós queremos viver para Ti, nós não queremos mais ser escravos do pecado, porque Jesus Cristo veio para nos libertar e para destruir as obras do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, tira de nós todo o peso da culpa, do vitimismo, aqueles momentos em que nós nos julgamos vítimas dos outros irmãos e nós nos afastamos. Pai, nos aproxima de novo dos nossos irmãos, nos ajuda a liberar perdão, nos aproximarmos e permanecermos em amor, permanecermos em graça, permanecermos em perdão, em nome de Jesus. Pai, eu suplico por aqueles que estão distraídos com o entretenimento do mundo, distraídos com leitura do mundo, estão distraídos com dinheiro, o sistema financeiro, de coisas que estão brilhando ao redor e que tanto atraem, mas que estão tirando o foco de Jesus, meu Deus. Essa noite eu declaro libertação, eu declaro uma virada, uma mudança de mente para ir numa outra direção, na direção de Cristo. Pai, declaro amor por Jesus, transformação de vidas. Pai, em nome de Jesus, nos liberta, nos leva para um novo patamar de fé e nos dá a certeza da salvação. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.